Você foi enganado esse tempo todo. Colocar risco-retorno 2 para 1, 3 para 1, na realidade é uma farsa, é uma mentira. Ou seja, você arriscar 1 para buscar 2, arriscar 1 para buscar 3, na realidade não funciona. Você não precisa de risco-retorno positivo para lucrar no mercado financeiro. Inclusive é possível ganhar dinheiro com risco-retorno inferior a 1 e perder dinheiro com risco-retorno de 2 para 1, 3 para 1 ou 4 para 1. No vídeo de hoje eu vou mostrar as provas matemáticas e como que isso é possível, por que que isso acontece. Antes de nós começarmos, nós precisamos entender essa frase famosa de quem acredita nisso, né? O mercado tem 50% de probabilidade de subir e 50% de cair. Se você arriscar 1, vai perder dinheiro, né? Porque a gente tem as taxas, custos operacionais, então você vai perder dinheiro. Se você arriscar 1 para buscar 2, vai ganhar. Ou seja, parece ser algo, nossa, verdade, cara. Se eu tô arriscando 1 para buscar 2 e o mercado tem 50% de probabilidade, então agora eu vou ganhar dinheiro, né? Bom, alguns vão até afirmar é necessário apostar, né? Como se o mercado fosse aposta, né? Como os cassinos, né? Porque os cassinos você deve imaginar que a casa sempre ganha, né? Então eles colocam ali sempre uma probabilidade inferior para você perder, né, no longo prazo. Ou quando eles ganham mais do que quando você ganha. Então, no fim das contas, ele no longo prazo acaba ganhando sempre, né? No longo prazo, quanto mais você joga, mais provável é de perder. Aí eles querem trazer isso pro mercado, né? Então, se você fizer 50 trades, outra frase muito famosa, no mês vai acertar metade. Nossa, outro erro aqui. Aqui já tem mais um erro grosseiro, mas já vou comentar sobre isso. Com o risco-retorno, né, o RR de 1 para 1, vai fechar no 0 a 0. Tem as taxas, então você vai perder dinheiro mesmo. Mas usando 2 para 1, vai ganhar R$ 2.500. Olha só como é fácil ganhar dinheiro no mercado, né? Caso esteja arriscando R$100 por operação. Então aqui está o cálculo. Você acertou 25 operações, multiplicado por menos 100. Nesse caso, você perdeu 2.500. No caso agora, 25 operações você lucrou, multiplicado por 200. Afinal de contas, agora você ganha 2 para 1, né? Nossa, olha só como que eu sou bom. Você ganha 5.000. Nesse caso, líquido seria R$ 2.500. Olha só como é fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro. O cara com cálculo de padaria desvendou o mercado. O cara acabou com o mercado, decifrou o mercado, o cara hackeou o mercado com cálculo de padaria. Afinal de contas, é só apostar como os cassinos. Afinal de contas, o mercado financeiro é muito parecido com aposta. Nesse meio, você vai ver que também tem a galera que coloca o jogo da moeda, né? Porque jogar a moeda para cima, se cair cara e cair coroa, também tem 0,5% de probabilidade. Então eles querem trazer, né, essas probabilidades para o mercado financeiro. Bom, se você apostar comigo e eu ganho 1, e quando você ganha 2, obviamente você vai ganhar no longo prazo. Isso é um fato, você vai ganhar no longo prazo. E daí eles falam, então por que no mercado você aposta, né, contra o mercado, você opera contra o mercado, você arriscando 1 para buscar 1? Isso é um absurdo. Você tem que arriscar 1 para buscar 2, para buscar 3, com payoff positivo, com risco-retorno positivo, né? Aí eles trazem tudo isso para o mercado. Tá, vamos começar com os problemas. Como se o mercado financeiro fosse tão simples assim, né? Vamos lá. Porém, antes, o mercado tem 50% de probabilidade mesmo? Bom, aqui, por exemplo, né, se você calcular o retorno do dia, né, a gente tá falando de candles, né? Então aqui tá o euro-dólar. O que é cair? O que é subir ou cair? Bom, se você considerar subir, né, ter um candle de alta e cair, ter um candle de baixa, cada candle tem um retorno diferente. Então tem candles que são maiores, tem candles que são menores, né? Então você vê esse candle aqui é gigantesco, né? Então esse candle, ele é gigantesco. Porém, esse candle aqui, ó, você tá vendo que ele é bem pequenininho, né? Olha como é que esse candle aqui, ele é bem pequenininho, né? Comparado com esse aqui, obviamente é muito pequeno. Mas mesmo assim, se você calcular um gráfico de frequência, né, do euro-dólar nos candles de 15 minutos, vai se aproximar de fato dos 50%. Ou seja, tem 50% de probabilidade de subir, né, ter um candle de alta, e 50% de probabilidade de cair, né, ter um candle de baixa. Aqui, por exemplo, está o total de candles na minha base de dados, que é 443 mil candles, e aqui está a quantidade de candles de alta. Então você consegue perceber que a gente teve 22 mil e poucos aí, 22 mil não, 221 mil candles de alta. Que isso aqui dá 50,1% de probabilidade, né? Ou seja, se a gente calcular na amostra que a gente tem de 400 mil, tem 50,1% de probabilidade, ou seja, se aproxima do 0,5, né? Que já seria 50% de probabilidade. Agora, se a gente considerar que a alta é percentual, então como eu comentei anteriormente, aqui nós podemos olhar os candles, né? Ou seja, se o candle for alta, a gente considera que teve uma alta no mercado, ou seja, o mercado subiu. Se o candle for baixa, a gente considera que caiu. Porém, isso aqui não é legal, né? Porque a gente quer considerar a alta ou a baixa de fato, né? Então, quando a gente vem no euro-dólar e gráfico
gráfico de, por exemplo, 15 minutos, aqui tem os candles de alta e de baixa. O que a gente vai fazer agora é considerar se foi uma baixa, se o mercado cair X%. Então vamos supor que o mercado está a 100 dólares e daí caiu até 80 dólares. Quantos por cento caiu? Bom, caiu 20%. No caso, a gente vai considerar 0,5%. Ou seja, se for uma alta de 0,5%, a gente considera o quê? Teve uma alta. Se cair, né, 0,5%, a gente considera que teve uma baixa. Você consegue ver que a grande maioria dos resultados estão aqui próximo de 0,5%. Por que não é perfeito? Porque às vezes tem um gap, né? O mercado ele não segue isso aqui 100%. Às vezes tem um gap muito grande. Tanto que aqui, ó, foi 2%, né? Ou seja, aqui a gente considerou uma barrinha de 2%. Porém, isso é normal, né? A grande maioria vai estar aqui orbitando 0,5%, né? Às vezes tem um gap. Pra quem não sabe o que é gap, é esses períodos aqui, ó, que o mercado fecha e ele abre já lá embaixo ou abre lá em cima. Então, às vezes tem assim um gap de baixa, né, que cai bastante, aí acaba distorcendo um pouco o nosso cálculo do que seria o mercado subir, do que seria o mercado cair. Mas é tranquilo, afeta só um pouquinho. Como você consegue ver aqui, tem alguns casos que fogem um pouco do percentual, mas tranquilo. Se você calcular, já diminui, obviamente, a nossa base de dados, mas as altas, né, de 0,5, ou seja, sempre que o euro-dólar sobe 0,5, a gente considera que teve uma alta, é essa quantidade aqui, 2.885 altas. Isso aqui dá uma probabilidade de ter uma alta de 50,1. Ou seja, peguei aqui o euro-dólar e ele se aproxima, né, dos 0,5% de probabilidade. Então nós podemos considerar que ele tem 0,5% de probabilidade de ter uma alta. Agora, o maior problema não é nem isso daqui. Isso aqui a gente viu que é, de fato, verídico, né? Ele tem o euro-dólar, né? Lembrando que é o euro-dólar. Tem aproximadamente 0,5% de probabilidade. O problema é esse vai. Esse aqui é um outro problema, né? O vai, né? Então, se você arriscar um para um, você vai perder dinheiro. Você vai ganhar. Então, se eu arriscar um para buscar dois, eu vou ganhar dinheiro. Esse é o problema. Bom, aqui eu desenvolvi um algoritmo muito simples. Eu vou explicar por que isso é um problema. A gente vai fazer mais ou menos aqui essa quantidade de simulações, 500 mil simulações. Essas variáveis, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma plataforma onde eu ensino a programar, desenvolver algoritmos, né, de trading, testar a estratégia de forma automatizada. Vou deixar aqui na descrição caso você queira conhecer. Isso aqui é um dos códigos que eu libero lá e que eu ensino a fazer do zero, de forma bem simplificada, para qualquer um, mesmo sem nenhum conhecimento, conseguir aprender. Mas o que nós estamos simulando aqui de forma bem simplificada? Nós estamos usando aqui um aleatório.next que vai gerar, né, uma regra entre 0 e 1. Aqui tá 0 e 2, mas não tem problema. No caso aqui, ignora esse 2, seria 1, né? Então ele vai gerar entre 0 e 1. Não é que eu errei aqui, é que no caso, se você coloca 2, ele vai gerar entre 0 e 1. Se você coloca 3, ele vai gerar entre 0 e 2, entendeu? Daí, no caso aqui, a gente vai fazer um hífen, né? Se o resultado aqui que a gente teve no aleatório for 0, a gente significa que a gente vai fazer uma compra, né? Isso aqui a gente gerando de forma aleatória trades, tá bom? Então pra gente tá fazendo isso com a probabilidade 0,5, tá ok? Então a gente vai somar, né? A gente vai fazer uma soma do valor negativo. E se for o valor 1, significa que a gente comprou. Então a gente vai somar um valor positivo. Aqui é menos 100, simbolizando que a gente perdeu 100 reais. E aqui é 100, simbolizando que a gente ganhou 100 reais. E depois a gente vai calcular probabilidade. A probabilidade é se resultado for igual a 1, porque daí a gente fez uma compra, lembra? Então se o resultado for igual a 1, a gente fez uma compra. Daí a probabilidade vai ser, obviamente, essa soma dividido pela quantidade de trades, que no caso tá aqui, ó, 5.000 trades. Então aqui esse for aqui, a gente vai gerar a quantidade de trades. Então a probabilidade, para quem não sabe calcular a probabilidade, é quantidade do evento, né? Então no caso aqui dos nossos gains dividido pela quantidade do total, né? No caso, a gente tem esse resultado. O que esse resultado mostra? O que significa é que após 50 trades, né? No caso aqui é uma simulação de 50 trades, ou seja, eu simulei 50 trades e depois fiz isso várias vezes, centenas de milhares de vezes. Em alguns desses cenários deu 78% de acerto. Em outros cenários deu 0,18, ou seja, 18% de acerto. A gente errou mais do que acertou, mesmo tendo 0,5% de probabilidade. O que eu tô querendo dizer? Se você faz uma quantidade de trades muito curta, você tem uma probabilidade de fechar longe da sua média, que no caso é 0,5. Você pode fechar aqui com 56% de acerto, você pode fechar com 0,4% de acerto, você pode fechar com 0,36% de acerto, 34 nesse caso de acerto, após 50 trades. O que indica é que esse vai aqui não é bem vai, você tem uma probabilidade de chegar após 50 trades, tem uma probabilidade de ter, obviamente, 0,5% de acerto. Porém, como a gente vê, você pode ter probabilidades muito acima da sua média e também muito abaixo da sua verdadeira média. Obviamente, se você aumenta para 500 trades, o pior cenário, né? A gente fez isso aqui diversas vezes, você já começa a ver que fica mais bonito, né? Você vê que no máximo aqui foi 0,57% de acerto e o mínimo foi 38%, né, por cento de acerto. E foi com uma frequência muito baixa, né? A maior frequência agora está distribuído perto do 0,5. Você vê que antes o pior foi 18 e o
e o melhor aqui foi 78, ou seja, muito longe da média, que é 0,5. Agora com 500 trades, não, já tá muito mais próximo, né? É muito mais próximo, óbvio. Tá bem próximo do 0,5. E, peraí, e se eu aumentar mais ainda? Se você aumentar mais ainda, obviamente, vai ficar muito mais perto aqui do 0,5 a escala. Então, se torna praticamente impossível, se você tem 0,5% de probabilidade, você fechar com 0,70% de acerto, por exemplo. É mais ou menos isso. É isso que eu tô querendo dizer. Quanto mais operações, mais provável é de você fechar perto do 0,5. Quanto menos operações, menos provável é de você fechar perto da sua taxa de acerto de 0,5. Por isso que é importante que você teste a sua estratégia por muito tempo. No mínimo aí uns 500 trades. Com 500 trades, você ainda tem um erro grande, né? Às vezes você pode ter 0,38% aqui de acerto e achar que a estratégia, né, é ruim. E você pode, obviamente, ter aqui esse valor aqui de acerto, né, 0,57, e achar que a estratégia é boa, sendo que ela não é tão boa. E, obviamente, 5 mil é muito melhor, né, do que 500 trades, né? Ou seja, acima de 500 trades. Então, esse vai aqui é uma farsa. Na realidade, você não vai fechar positivo. Você tem uma probabilidade de fechar positivo, perto da sua média, 0,5, após 50 trades. Então, não existe. Ah, se você fizer 10 trades no mês, você vai acertar metade, porque você tem 50% de probabilidade. Você tem um risco-retorno 2:1, então você vai ter o risco-retorno 2:1, então você vai fechar positivo. Não, não vai. Tem uma probabilidade, ok? Toma cuidado com quem fala que você vai fechar positivo após uma sequência curta de trades. Aí vem um outro problema aqui, que é um problema gigantesco. A gente já viu que esse vai aqui é uma farsa, né? Com o RR de 1:1 vai fechar no 0 a 0, ou negativo, né? Por causa das taxas. Mas usando 2:1, já vemos que esse vai é problema. Ganhar 2.500, caso esteja arriscando R$100. E tá o maior problema de todos. Que é o maior problema de todos, é a negligência. E é uma piada isso daqui. É literalmente uma piada. É esse tipo de lixo que ensinam pra você. E você pensa assim, cara, mas faz sentido. Se agora eu tô arriscando 1 pra buscar 2. Pois é, vamos lá. Bom, aqui a gente fez um algoritmo pra calcular a probabilidade. Então, é um algoritmo um pouco maior, é um código um pouco maior. Isso aqui, obviamente, eu disponibilizo pro pessoal da minha plataforma fechada. E nesse caso aqui, a gente novamente tá fazendo as 500 mil simulações, gerando valores aleatórios, né, pra fazer os trades. Se for igual a 1, mesmo processo. Se for igual a 0, né, foi que a gente fez uma venda, né, a gente perdeu dinheiro. Então, se for igual a 1, significa que a gente ganhou dinheiro, ganhou R$100. Só que aí que tá, agora, pra gente contabilizar se teve gain, aqui, né, nesse código, trades flutuantes maior ou igual a 100. Ou seja, se o mercado subir a nosso favor 100 pontos, ali a gente fecha no lucro, ganhando R$100. Se o mercado cair 100 pontos e cada ponto vale R$1, a gente perde R$100. Então, aqui contabiliza, né, obviamente, a nossa perda. Aqui embaixo a gente calcula a probabilidade, e se você for vir aqui no console, a gente fez algumas simulações aqui, e você vê que a gente se aproxima dos 50%. Então a gente simulou, fez uma grande quantidade de simulações muito grande, né? E a gente se aproxima dos 50%. Óbvio, tem alguns que é 49,93%, mas você sabe que tem um errinho ali. Sempre quanto mais simulações, mais provável é que se aproxime dos 50%. Tanto que se você extrair a média de tudo isso aqui, vai ficar mais próximo dos 50% ainda. O que significa? Se você colocar o alvo, né? Ou seja, você tem 0,5% de probabilidade de subir 100 pontos, 0,5% de probabilidade de cair 100 pontos, você tem, obviamente, 50% de probabilidade. Só que aí que tá. Nesse código aqui a gente fez uma mudança. A gente vai contabilizar o gain, só que agora se o trade flutuante estiver acima ou igual 200, né? E agora eu coloquei aqui a probabilidade positiva e a probabilidade negativa, né? Porque a gente tem que calcular ambas essas métricas aqui. O fato é 0,5% de probabilidade de subir 100 pontos e a gente ganhar R$100 e cair 100 pontos e a gente perder R$100. Porém, a probabilidade agora é a probabilidade positiva dividido pela probabilidade positiva mais a probabilidade negativa, que seria o total de trades que a gente fez. E aqui, né, o match run e essas outras coisas você pode ignorar, né? Aqui a gente fez um multiplicado por 100 para ficar em uma escala, né, uma escala de 0 a 100, obviamente, né? E então esse aqui seria o cálculo da probabilidade, seria a taxa de acerto da nossa estratégia. Se você executa esse código, você vê uma coisa muito interessante. Muito interessante. A probabilidade agora, a gente calculou a taxa de acerto, é de 33,38%. Obviamente tem uns erros, né? Não erro em si, no sentido ruim, mas quanto mais simulações, mais próximo ele vai se aproximar do 33,33 e alguma coisa. Entende? O que eu tô querendo dizer? É aí que tá. É aí que vem a pegadinha que esses caras não te falam. A probabilidade de subir 100 pontos se você ganhar R$100 e de cair 100 pontos se você perder R$100 é 0,5, porque o mercado tem 0,5% de probabilidade de subir, 0,5% de cair. Agora, a probabilidade do mercado subir 100 pontos e mais 100 pontos, a ponto de você fechar com R$200 sem bater aquele seu stop de menos 100, aí já não é 0,5, amigo. Agora é 33, alguma coisa. Ou seja, se você aumenta o seu risco-retorno, a sua probabilidade já cai imediatamente. É aí que te enganaram. Lembra do jogo da moeda? O jogo da moeda é, se você apostar comigo e eu ganho R$100 quando eu ganho, e quando você ganha 200, obviamente você vai ganhar no longo prazo. Só que aí que tá.
isso continua com a probabilidade 0,5. Agora, no mercado financeiro não. No mercado financeiro, para você ganhar 200 quando você ganha, você tem que aumentar seu alvo, né? Você tem que colocar o alvo agora de 200 pontos. Aí que vem o problema. Probabilidade de subir 100 pontos é 0,5. Agora, a probabilidade de subir 100 pontos e mais 100 pontos, sem bater o seu stop, não é 0,5. A probabilidade ela vai se aproximar desses valores aqui, no longo prazo. O que significa é que você vai manter sua vantagem matemática em zero. Por quê? Conforme o seu risco-retorno aumenta, conforme você aumenta o seu risco-retorno, você prejudica a sua taxa de acerto. Então, com o risco-retorno lá de 0,10, né, como está nesse valor aqui no caso seria um risco-retorno de 0,10. Ele já tem 90% de probabilidade de sucesso. Com 50%, né, aqui com 50% de probabilidade de sucesso, ou seja, probabilidade de ter lucro, é o risco-retorno aqui próximo aqui de 1 para 1. Conforme você aumenta o seu risco-retorno cada vez mais, buscando um alvo maior, a sua probabilidade cai, a ponto de você sempre manter sua vantagem matemática em zero. Eu quero voltar aqui e fazer o cálculo para que você entenda o porquê que a vantagem matemática fica zero. Lembrando que a gente tem 50% de probabilidade, vezes o valor que a gente vai ganhar no final do tempo, né, do período. Caso a gente se aproxime de fato desse valor aqui de 50%, né, lembrando que a gente tem uma boa probabilidade de ter 50% de acerto após uma certa quantidade de jogadas. 500 trades já começa a ficar muito próximo de 0,5, né? Você entendeu isso no período passado desse módulo. Porém, vamos supor que a gente tá ganhando 100 reais. No caso, né, a gente vai, obviamente, ganhar 100 reais e a gente vai subtrair, né? No caso, eu vou pegar até outra calculadora, nós vamos subtrair pelo prejuízo, né? Que no caso aqui eu até fiz errado, né? É 25, né? A gente vai fazer 50 trades, né? Vamos supor que a gente acertou de fato 25 vezes 100 reais, obviamente deu 2.500. Agora, 25 vezes 100, né? Se a gente arriscar 1 para buscar 1, 2.500. Obviamente, fizer a subtração, dá 0. Então, a gente vai ganhar 0. Obviamente, pagando as taxas, a gente vai perder. Você entendeu o raciocínio? Agora, 2 para 1 seria, né? 25 vezes 2. Essa aqui, né? Não 25, né? 25 vezes 200, né? 200 reais. Essa aqui seria a nossa expectativa. Subtraindo um pelo outro, daria 2.500 de lucro líquido. Então, só que aí que tá. Isso pela ilusão, porque a probabilidade, como nós vimos, não permanece 0,5. Então a forma correta seria 33, vou colocar, se você calcular a média aqui, vai dar mais ou menos 33, tá? Mais ou menos 33 vezes 100 é a taxa de acerto, né? Agora a gente, no caso, ganha 200 reais, né? Por esse acerto, porque agora a gente tem 2 para 1, lembrando? 2 para 1 deu esse valor aqui. No caso, se você vier aqui, agora a gente erra. Como é que a gente sabe a probabilidade de erro? Bom, se é 33,33% é a probabilidade de acerto, a gente vai subir, na verdade nós vamos pegar menos 100 aqui. Vai ser o valor positivo, deveria ser o contrário, seria 100 menos 33,33. Essa é a taxa de erro agora. Por quê? Porque agora a gente está errando muito mais do que a gente acerta. E olha o que vai acontecer agora. Taxa de erro, mas obviamente a gente perde 100 reais quando perde, né? Antes a gente ganhava 200. Se você fazer multiplicado por 100, a gente vai perder 100 reais, dá esse valor. Se você subtrair pelos dois, você vai ver um pequeno erro, né? Porque a gente não calculou várias casas decimais, obviamente quanto mais simulações você fazer, mais próximo. Mas você vai subtrair os dois valores e você vai chegar aproximadamente zero também. Caraca, mano. O que significa é, se você aumenta o seu alvo, a sua taxa de acerto cai imediatamente de forma proporcional a ponto de manter sua vantagem matemática em zero. A ponto, obviamente, de manter você no prejuízo. Então, o risco-retorno positivo não é um método milagroso para você transformar uma estratégia que relativamente perde por causa das taxas em uma estratégia positiva. Agora eu vou mostrar uma coisa muito interessante. Agora, em séries temporais, lembra que no início do vídeo eu te falei que é possível ganhar dinheiro com risco-retorno inferior a 1? Por que isso acontece? Porque nós estamos falando de séries temporais. Por exemplo, aqui está a média dos candles de cada dia. Então, os candles, você sabe que ele pode ser bem pequenininho e também eles podem ser grandes. A média do retorno, você consegue ver aqui em cima, tem um retorno, né? Então tem 1%, menos 1%, seria se ele caiu ou subiu em percentual. O que seria a média? A média seria, obviamente, você soma todos e divide pela quantidade somatória, né? Então, eu vou pegar a média de 20 dias dos candles, eu vou somar todos e vou dividir, né, por 20 dias, né? Que no caso a gente está fazendo essa média de 20 dias. Esse gráfico, ele mostra a média de cada dia do mês do S&P 500. Você vê que no dia 1, a gente tem uma média muito grande, é uma média bastante grande, ou seja, ele sobe muito mais, ele sobe 0,008, esse aqui seria multiplicado por 100, né, para você pegar na escala entre 0 e 100, né, ele tende a ter uma média positiva, e daí conforme a gente vai pro dia 2 do mês, a média vai diminuindo, até chegar no dia 7, onde a média é negativa. No dia 8 a média é positiva, ou seja, o S&P tende a subir em média naquele período, e daí aqui tem a pior média, né, que não seria o dia 9 do mês, onde ele tende a cair muito
muito. E aí você pode ver, né, os outros dias. Estou calculando a média de retorno do dia do mês. Por que eu estou mostrando essa coisa para você? Porque agora eu calculei aqui um gráfico de dispersão para você, onde eu peguei o risco-retorno versus o lucro barra prejuízo dos dias. Você sabe que alguns dias deram prejuízo, porque a média é negativa, e alguns dias deram lucro, porque a média é positiva. E daí, de acordo com o risco-retorno positivo, só aqueles dias que você tem, em média, um risco-retorno positivo, você teria ganhado dinheiro. Só que não é isso que a gente vê. Nós vemos aqui embaixo, nesse eixo de baixo, o quanto de lucro ou prejuízo em termos percentuais com juros simples nós tivemos nos dias específicos. E nesse outro eixo aqui, né, que vai de 0 a 1,4, é o risco-retorno. Então o risco-retorno 1 para 1 tá aqui, ó. Tudo acima desse ponto é risco-retorno 2 para 1. Não 2 para 1, né, exatamente, né, mas é risco-retorno superior a 1, né. Tudo aqui para cima desse 1 é o risco-retorno superior a 1. Tudo aqui para baixo é o risco-retorno inferior a 1. O que significa que se essa hipótese de que o risco-retorno positivo é fundamental para lucrar, essas bolinhas que são os dados que são plotadas aqui, traçando, obviamente, o lucro final de cada dia, todos os dias que deram lucro, teria que ter um risco-retorno superior a 1. Porém, não é isso que a gente vê. Nós vemos, por exemplo, vários dias específicos do mês do S&P 500 que tem lucro positivo, que são esses aqui que eu estou marcando, porém, tem um risco-retorno inferior, literalmente inferior a 1. Mas por que eles conseguem ter lucro? É simples, porque a taxa de acerto, a probabilidade daquele candle subir é maior, de forma proporcional, a ponto de deixar uma vantagem matemática positiva para você. E daí você vê aqui alguns que têm risco-retorno superior a 1, obviamente, e dão lucro. Então, esses aí dão lucro com risco-retorno superior a 1. E o oposto também é verdade. Aqui, para o canto, tem aqueles que deram prejuízo. Eu vou marcar de azul para que você veja aqueles pontos que deram prejuízo. E nesse dado específico, né, do S&P 500, você vê que só teve um dia específico que deu prejuízo com risco-retorno superior a 1. Significa alguma coisa? Não, é que a gente tem poucos dados, mas se você aumentar a quantidade de dados e tal, colocar vários outros sistemas de negociação, você vai ver mais dados aqui com risco-retorno superior a 1 que dá prejuízo. E, obviamente, tudo que aqui embaixo são aqueles que têm um risco-retorno inferior a 1 e deu prejuízo também. Por que alguns dão lucro e outros dão prejuízo? Eu já falei, taxa de acerto compensa esse risco-retorno inferior a 1. Nesse gráfico aqui, a gente consegue ver agora o lucro barra prejuízo versus a taxa de acerto. Porque tem os caras bitolados com taxa de acerto. Então aqui você consegue ver a taxa de acerto de 0,5. Aqui tá o lucro, né? Aqui para cá é lucro positivo. Daqui para cá é prejuízo, no caso, né? E você consegue ver que tem sistemas, dias no caso, que com a taxa de acerto inferior a 50% a gente tem lucro. Ah, mas como é que pode? Porque o risco-retorno compensa. E existe, obviamente, com uma taxa de acerto superior a 50%, a gente tem lucro também. Então são esses casos aqui de cima. Só que o oposto também é verdade. Se você traça aqui para o canto, muitos, presta atenção, a partir desse ponto é prejuízo. Muitos com taxa de acerto inferior a 0,5 perde dinheiro. E tem um aqui, nesse caso também um dado, que com a taxa de acerto superior a 50% perde dinheiro também. Ou seja, a taxa de acerto e o risco-retorno, elas têm que se compensar. Você pode ganhar dinheiro das duas formas. Com taxa de acerto inferior a 50%, um risco-retorno relativamente alto, ganhar dinheiro. E você pode também ganhar dinheiro com risco-retorno inferior a 1, porém taxa de acerto um pouco mais elevada. Não fique bitolado na taxa de acerto, no risco-retorno. Foque naquilo que dá lucro. Aqui está um gráfico, por exemplo, a média dos candles versus o lucro barra prejuízo. E você vê que o R ao quadrado aqui, ele é igual a 1. O fato é que todos aqueles que a média dos candles, né, no caso a média dos candles é essa linha aqui, todos eles que estão no ponto negativo dão prejuízo. E todos que estão no ponto negativo dão lucro. Por quê? Porque a média dos candles, ela realmente é uma métrica que calcula se seu sistema ele tem uma vantagem relativamente matemática ou não. Então, use a média dos candles, ao invés de usar risco-retorno, taxa de acerto, a média também dos retornos diários do seu sistema de negociação, tá? A média dos candles, caso você esteja observando um evento específico, ela vai, de fato, te entregar uma métrica minimamente interessante para medir se aquela estratégia é boa ou não, e não risco-retorno ou taxa de acerto sozinhas, ok? Então aqui você pode ver, né, que essa aqui é a média dos candles, você vê que aqui tem o maior retorno. Agora, e se a gente criar uma estratégiazinha em cima, aqui, obviamente não vou criar uma estratégia muito complicada, essa aqui seria o desempenho da estratégia
estratégia caso nós fizéssemos vendas se tivesse a média negativa e compras se tivesse a média positiva. Você vê que foi uma curva de capital muito bonita, porque a gente fez um Walk Forward Optimization. Bom, na minha plataforma fechada, que eu já te indiquei, já te convidei, lá eu ensino o que é um Walk Forward, né? O que é uma otimização de avanço. O que seria nesse caso aqui, esse específico? Seria a gente calcular a média ao longo do tempo. A gente não pode olhar a média móvel dos últimos 20 dias, não a média móvel, mas nós não podemos olhar a média dos candles dos últimos 30 dias e assumir que nós saberíamos que essa seria a média 20 anos atrás. Não tem como. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que calcular a média de forma ao longo do tempo. Então, vamos supor que eu voltei no tempo. Estou lá em 2014. Vou calcular a média de 2014 para os valores, né, para os dados que eu tenho anteriores. E como você consegue ver aqui, ó, por exemplo, aqui a média indicou que estava positiva. Aí depois ela passou para negativa, depois ela voltou a ser positiva, ficou orbitando negativo e positivo, entendeu? Então por isso que, obviamente, a gente tem que calcular isso de forma periódica ao longo do tempo. Então no dia aqui mais ou menos 424, a gente está com uma média muito negativa. Então a gente estaria fazendo vendas, ok? E aqui a gente estaria fazendo compra se aparecesse esse dia específico, porque a média está positiva. Fazendo isso ao longo do tempo, nós temos esse resultado aqui, né? Um resultado muito lucrativo, fazendo compra e venda. E aqui está só fazendo compra. Você vê que a gente perdeu muito dinheiro aqui, inclusive. Por quê? Porque essa é uma estratégia muito simples. Obviamente ela começou a dar bastante lucro até a partir desse período, mas é uma estratégia muito simples, só uma variável, né? Obviamente a gente teria que desenvolver mais variáveis, usar modelos melhores, mais complexos e tal, mas só para dar uma pincelada de como a gente pode criar regras em cima disso. Bom, vou deixar aí mais 2 vídeos para você usufruir e ter uma visão um pouco mais adequada do mercado financeiro de uma forma um pouco mais estatística,